Olá pessoal do meu canal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje irei passar para vocês informações a respeito de chuveiro elétrico, tá pessoal? Nós temos aí um chuveiro elétrico de 220 volts, potência de 5.500 watts, corrente nominal de 30 amperes e o condutor aí de 4 milímetros quadrados. Pessoal, observem que se vocês dividirem essa potência elétrica por essa tensão de 220 volts, vocês não terão 30 amperes. Então surge aí uma dúvida em algumas pessoas, por que não dá 30 amperes? Pessoal, o fabricante, quando coloca 30 amperes aqui, essa corrente maior é justamente pelo fato da resistência elétrica nesse nosso chuveiro trabalhar aí em duas posições. Quando nós colocamos aí na posição inverno, essa resistência elétrica terá aí um aquecimento maior. Quando colocamos aí no na nossa posição verão, nós teremos aí a corrente elétrica aquecerá menos, tá pessoal? Então, vou mostrar para vocês aqui a nossa resistência elétrica. Observem que nós temos aqui três pinos, três conectores que nós ligamos aí nos pinos do nosso chuveiro, tá? Então observe que nós temos aí conexão A, B e C. Quando nós colocamos na posição verão, essa resistência, toda ela será utilizada, tá? Então, do ponto A até o ponto C, quando colocado na posição verão, é utilizada. Então, nós aumentamos aí a resistência elétrica, dificultando aí a passagem da corrente elétrica, fazendo com que a corrente elétrica seja menor e aí, consequentemente, o aquecimento será menor. Quando colocamos na posição inverno, nós utilizamos apenas aí esse trecho entre o B e o C, tá? Então, esse trecho BC será a resistência elétrica na posição inverno. Então, nós temos aí uma corrente elétrica maior pelo fato de nós termos aí diminuído essa nossa resistência. Então, a nossa resistência será menor, a nossa corrente elétrica será maior, aquecendo aí um pouco mais a água do que aqui quando colocamos na posição verão. Pessoal, eu deixei aqui um exemplo para esse nosso chuveiro. Quando nós dividimos aí a nossa potência de 5.500 watts por 220 volts. Observe que nós encontramos apenas aí 25 amperes. Como eu disse anteriormente, esse caso aqui de 25 amperes é para quando o nosso chuveiro está na posição verão, tá pessoal? Se está na posição verão, a nossa corrente elétrica será menor, a nossa resistência será maior. Quando nós colocamos aí na posição inverno, nós teremos aí 30 amperes, que é a nossa corrente elétrica que o nosso chuveiro vem apresentando aqui, tá? Então observem que nesse caso da posição inverno, a resistência elétrica será menor, consequentemente a nossa corrente elétrica será maior, pessoal. Então tá aí, para quem tinha essa dúvida, acabamos de tirar a dúvida aí, pessoal. Também deixei aqui para vocês uma outra situação, onde às vezes aí perguntam se nós podemos substituir uma resistência elétrica de 127 volts, tá, num chuveiro que está ligado aí com uma resistência elétrica de 220 volts. Pessoal, a resistência elétrica realmente pode ser feito sim essa substituição. Se o chuveiro é de 220 volts e essa resistência venha a ser queimada e você quer substituir essa resistência por uma resistência de 127 volts, você pode fazer sim essa substituição. Só que você tem que ter aí ciência de que precisa fazer esse cálculo aí para chegar nessa resistência elétrica aí. Pessoal, eu deixei aqui do lado essas fórmulas, onde informa que corrente elétrica é igual a potência dividido por tensão, tá? E aqui, potência é igual a tensão vezes a nossa corrente elétrica. Aqui embaixo eu coloquei a lei de Ohm, onde digo que
tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. E como eu coloquei que V é igual a RI, então I é igual a V sobre R. Como eu sei que I é igual a V sobre R, eu vou substituir esse V sobre R aqui na relação aqui da potência, tá? No caso aqui. Então eu vou tirar esse I daqui e vou colocar V sobre R no lugar dele. Então vai ter aqui V vezes V sobre R. Então vai ficar V ao quadrado sobre R. Então a minha potência, que era V vezes I, vai passar a ser agora V ao quadrado dividido por R. Então, pessoal, aqui eu cheguei nessa forma justamente para demonstrar que a potência elétrica do nosso chuveiro ela é uma potência constante. Independente da tensão que seja aplicada na hora de substituir essa resistência elétrica, nós teremos aí a potência elétrica de 5.500 watts em ambos os casos. Não irá mudar a potência elétrica aí, tá? Então, eu coloquei aqui, substituir, tá? Esse P igual a V ao quadrado sobre R. Então, eu coloquei aqui no lugar de P1, que é esse nosso P aqui, da nossa potência de 5.500 watts, eu coloquei somente V ao quadrado sobre R. Esse V ao quadrado sobre R, do lado de P1, corresponde aí aos dados do nosso chuveiro que nós mostramos aí no exemplo. E aqui, tudo que aparecer aqui no lado de P2 são dados aí da nossa resistência que nós queremos aí substituir. Então, pessoal, V2 ao quadrado sobre R é igual a V2 ao quadrado sobre R, tá? Imaginamos aí que aqui esse V2 desse lado seja a tensão de 220 volts e R aqui seja R1, que é a resistência que nós temos no nosso chuveiro. Então aqui embaixo eu substituí aqui no lugar de V2 ao quadrado, eu coloquei aí a tensão do nosso chuveiro, que é de 220 volts ao quadrado, dividido por R1, que é a nossa resistência do nosso chuveiro. E aqui do lado de P2, eu coloquei aqui no lugar de V2, 110 ao quadrado dividido por R2, que nós queremos encontrar aqui, que é a nossa resistência de 127 volts. Então, pessoal, eu coloquei 110 volts somente para facilitar nos cálculos, tá, pessoal? Porque aí eu posso alterar as expressões aqui embaixo, facilitando aí os meus cálculos. Mas pode aí ser também de 127 volts, não tem nenhum tipo de problema. Só não dá para fazer essa simplificação que eu fiz aqui embaixo. Então eu coloquei aqui embaixo que 220 volts ao quadrado é igual a 2 vezes 110 volts ao quadrado sobre R1, tá? É igual a 110 ao quadrado dividido por R2. Então, agora eu multipliquei 2 ao quadrado é igual a 4, e aí apenas coloquei aqui o 110 ao quadrado. Então, observe que nós temos 110 ao quadrado dos dois lados da expressão, tá? Nós temos 4 vezes 110 ao quadrado desse lado e 110 ao quadrado desse outro. Então, nesse caso, nós podemos aí cortar esse 110 ao quadrado dos dois lados da expressão. Nesse caso, pessoal, nós ficaremos aí, vou colocar aqui para vocês, nós ficaremos aí com 4 dividido por R1 igual a 1 dividido por R2. Então, pessoal, fica assim a expressão. Mas como nós queremos encontrar R2, nós vamos dizer que R2 será igual a R1 dividido por 4. Foi o que eu fiz aqui embaixo. R2 é igual a R1 dividido por 4. Então, pessoal, nesse caso, para nós substituirmos uma resistência elétrica que está funcionando aí um chuveiro de 220 volts por uma resistência elétrica de 110 volts, essa resistência terá que ter aí essas características aqui, tá, pessoal? Essa resistência R2 terá que ter aí, terá que ser a minha resistência atual que eu tenho, no caso aqui, dividido por 4. Então imaginem que a minha resistência aí do meu chuveiro em 220 volts seja de 10 ohms, um exemplo. Então a minha resistência R1,
que é a resistência de 10 ohms, dividido por 4, será igual a 2,5 ohms. Então, a resistência 2, que é a que eu quero encontrar em 127 volts, terá aí 2,5 ohms, tá? Então, R2 será igual a R1 dividido por 4. Dessa forma, você pode aí substituir a resistência elétrica sem problema nenhum. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram aí, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, tá? Compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais e espero vocês aí no próximo vídeo.